Queridos irmãos, queridas irmãs, como eu havia prometido, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, né? Diferentes categorias de mundos habitados, foi a mensagem anterior. Agora nós vamos começar no vídeo 1, porque vai tratar-se de um outro assunto. Então, se diferentes categorias de mundos habitados foi maravilhoso, imagine diferente estado da alma na erraticidade. Olha só. Diferentes estados da alma na erraticidade. Então, há muitas moradas na casa de meu pai, né? Então, nós tratamos muito desse assunto na mensagem anterior. E aqui, João faz uma anotação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar, depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso é de Jesus. Jesus é que disse e João anotou. Só que isso aí é relativo. Por quê? Porque ele diz aqui, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais. É relativo, sabe por quê? Porque não depende de Jesus fazer com que vivamos na dimensão dele, de acordo com a evolução dele. Nós é que temos que hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E ainda tratando-se desse tema, que nós vamos tratar desse tema, né? Diferentes estados da alma na erraticidade. Esse é um processo relativo e ao mesmo tempo gostoso, maravilhoso. Porque eu não sei se você já ouviu aquela frase assim que diz assim, tal vida, tal morte, né? Tem pessoas que permanecem nos hospitais, enfermas, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano enferma. Eu vou usar aquele termo, não morrem. Me perdoa estar limpando essa narina aqui, sabe por quê? Porque isso aqui é culpa da minha mãe. Ou o nariz grande que minha mãe e meu pai foi me dar. Então me dá coceira, sabe? Então me perdoa, não tô limpando o nariz não, sabe? Às vezes pessoas podem pensar assim, nossa, cara porco, tá limpando o nariz, mas não, é coceira. Culpa da minha mãe e meu pai isso aqui. Nossa senhora. Tá, é brincadeira. Um casal que eu amo demais. Apesar que meu pai já desencarnou, mas continua aqui do meu lado aqui. Não desgruda essa cria de mim. Pelo amor de Deus, ainda posa na minha casa de vez em quando e não paga aluguel. O tema não é diferentes estados da alma na erraticidade? Então ele se encontra na erraticidade. Mas vem aqui pra casa e não paga nada, toma banho, sabe? Toma um cafezinho de vez em quando, pita um cigarrinho, sabe? E não paga nada. De vez em quando eu tô dormindo, escuto ele, o banheiro ali, descarga, vai ver ele. Ai, meu Deus do céu. Pai, e o fim do mês? Ah, você dá um jeito aí.
Então, aquela frase, tal vida, tal morte. Tem pessoas que ficam meses e meses internado e não sara e não desencarna. Existe uma programação reencarnatória, queridos irmãos. Todos nós, antes de reencarnarmos, mesmo aqueles que reencarnam através da reencarnação compulsória, são amparados, são assistidos pela providência divina. Diz a doutrina espírita que não, mas isso é para disfarçar. Porque Deus é Pai e não desampara nenhum dos teus filhos lá naqueles vales de sofrimento. E o mais interessante é que todos aqueles que cometem um ato contra a própria vida ou contra a humanidade, eles não são excomungados por Deus, como muitos dizem em muitas religiões. Deus é amor, Deus dá oportunidade que aquele que cometeu um delito numa determinada existência volte na próxima existência, carregando, é óbvio, os estigmas, né, do ato cometido, mas ele tem a oportunidade de se regenerar, de se transformar, de auto se reformar, sabe? Então, aconteceu, foi um momento de deslize do espírito, porque como se diz o ditado, encenar-se no palco da vida, queridos irmãos, não é fácil. Olha quantos milhões de tentações ronda o ser humano todos os instantes. Quando não é tentação física, é tentação espiritual. Influencia os espíritos em nossas vidas? Pergunta Allan Kardec. Não só influencia, como são eles que vos dirigem. Então existe bilhões, 30 bilhões de espíritos na erraticidade correspondente à Terra, viu? Não é os outros planetas, não. Porque cada planeta tem o teu umbral. Júpiter, Saturno, Marte. Porque todos os planetas são habitados. Um dia os astrônomos, quando evoluírem, porque por enquanto eles estão só gastando dinheiro, que deveria ser empregado na Terra para sanar a doença, sanar a fome da humanidade, por mais que é uma prova e uma expiação, mas nós temos responsabilidade uns sobre os outros. Por enquanto eles estão só gastando dinheiro no espaço. Só gastando dinheiro. E assessorado por muitas crenças religiosas. Assessorado por muitos cientistas. Porque o ser humano, queridos irmãos, eles são tão ignorantes. Mas tão ignorante. E eles vivem em busca de extraterrestre. Ai, meu Deus do céu, quanta ignorância. Larga de ser tonto, gente. Larga de ser tonto. O que é o extraterrestre? É aquele que não vive na Terra, não é? É aquele que está fora da Terra, não é? E você sabe quem mais tem conhecimento com... Você sabe quem tem mais contato com o extraterrestre? Os médiuns. Principalmente os médiuns videntes. Eu tenho tanto contato com extraterrestre que vocês nem imaginam. Olha, já escreveram 9 livros através de mim.
Eles trabalham através de mim, extraterrestre. Não é extraterrestre. Então invente outro nome, porque eu tô cansado de lidar com extraterrestre. Quem foram aqueles que escreveram as obras através de Chico e de Divaldo? Não foram extraterrestres? Agora, que tem aqueles que vivem transitando para lá para cá em naves, tudo bem, mas aqueles lá vivem em outras dimensões. Então, eu estou, por aqui com esses extraterrestres. Meu pai que está aqui presente mesmo, a minha avó que está aqui, é extraterrestre. E eu convivo com eles numa boa. Olha só para você ver como são as coisas. Então esse processo de diferentes estados da alma na erraticidade, isso é relativo. Porque todo mundo tem aquilo que merece. Tanto no mundo físico, quanto na erraticidade, no plano espiritual. Então muitas pessoas dizem assim, ou melhor, acha porque o teu papai, a tua mamãe que desencarnou com determinada doença física, que foi necessária a evolução dele ou dela, se eles souberam suportar com resignação e aceitação, eles são levados para hospitais, porque existem cidades no plano espiritual. Existe tudo no plano espiritual, como eu já tratei em outros vídeos, que eu não vou tratar agora. Então eles são levados para lá, são submetidos a cirurgias espirituais, sabe? Isso nos mundos intermediários, eles são submetidos a cirurgias. Eu conheço casos no plano espiritual de amigos que se encontram já há mais de 1 ano e meio passando-se por quimioterapia, radioterapia. Eu conheço seres no plano espiritual que eles estão há mais de 8 meses fazendo diálise, hemodiálise, todos os dias, aliás, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, como aqui na Terra. Porque tudo continua. Aqui na Terra é uma mera e insignificante cópia do que existe no plano espiritual, na erraticidade. E o mesmo caráter de gente que existe no plano Terra, existe no plano espiritual, na erraticidade. Lembrando que o plano espiritual, a erraticidade, é uma dimensão que não tem começo e não tem fim. Por isso existe bilhões, um número inimaginável de galáxias, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. E se um dia as pessoas tiverem curiosidade e vontade de saber o que significa esse macro e esse micro, é só entrar em contato comigo pelo meu telefone. Não entre em contato pelo canal, não, porque senão dá ali muita controvérsia, as pessoas ficam discutindo coisas que não vale a pena. Então, tal vida, tal morte física. Até porque em alguns vídeos eu já disse que 99,9% das pessoas que desencarnam, que morrem aqui na Terra, são sepultadas vivas. Porque a morte, para os médicos, elas resume
na parada cardíaca e na parada cerebral, morte cerebral. Só que a morte cerebral, ela só é constatada através de aparelhos sofisticadíssimos que consegue detectar toda a parada do tronco encéfalo, de toda atividade encefálica, que envolve o cerebelo, que envolve o cérebro, que envolve o tronco encéfalo, tá? E depois é que é constatado realmente a morte física, porque a morte não existe. Existe a imortalidade da alma. Então, queridos irmãos, 99% da humanidade são sepultadas vivas. Só que é um processo natural. Você não precisa ficar com medo, não. Alguns acordam lá de baixo, tá? Isso não é filme de fantasma, não. Alguns acordam lá de baixo do túmulo, mas como não tem celular com WhatsApp, Messenger, não tem internet, não tem como ele ligar. Oi, eu tô vivo aqui debaixo do chão, socorro! Socorro! Porque eu não sei se vocês sabem, muitas pessoas já foram desenterradas depois de um certo tempo e constataram que os corpos delas estavam na posição contrária. Quer dizer, elas acordaram da morte aparente e da letargia, que é o que há 2000 anos atrás a ciência desconhecia, mas o Cristo sabia. O Cristo sabia. Por isso que em alguns vídeos eu tratei da letargia, da morte aparente, tratei da ressurreição de Lázaro e de muitos outros temas polêmicos, que você não é obrigado a acreditar. Mas se você raciocinar, tem lógica, um dia você vai ficar sabendo melhor. Então, ocorre muito sepultamento de pessoas nessas condições. E outra coisa, tal vida, tal morte, a pessoa que viveu, nós vamos tratar de muitos assuntos para depois entrar na mensagem. É natural, eu não sou assim de entrar na mensagem e pronto. Tal vida, tal morte. Se você foi uma pessoa promíscua, materialista, uma pessoa assim, da sexolatria, da bebida, do cigarro, sabe? Da orgias em geral, da fantasia e da ilusão se você foi da porta larga, sabe? Se você fez parte da porta larga, em todo sentido, se você foi traidora, traidor, se você foi ingrato, ingrata, o que acontece com você? Você desencarna, e ao desencarnar, 99%, ou melhor, 95%, ou melhor, 90%, não, ou melhor, 75%, tá? Eles são pegos, aqueles espíritos são pegos pelos espíritos das trevas e levado para as regiões umbralinas.
Esse tema é tão gostoso tratar dele que você nem imagina. Porque é um tema que eu conheço muito bem, porque eu já vivi no umbral 19 anos em existências passadas e trabalho no umbral até hoje. Então, o espírito é levado lá para aquelas regiões, porque semelhante atrai semelhante. Então, lá ele vai ser usado pelos espíritos que lá vivem. Ele vai ser usado sexualmente, eles vão fazer ele usar droga, eles vão fazer ele se prostituir, eles vão fazer ele de cobaia em todos os sentidos. E às vezes você, achando que aquele desencarnado, parente teu, está nos braços de Maria. Ai, queridos irmãos, vamos devagar, porque as coisas não é assim não. Tal vida, tal morte, tá? Nem aqueles que temos como santos aqui na terra, nós não podemos julgar que estão nos braços de Maria depois que desencarnaram, porque o que importa é o comportamento, mas e o pensamento daquele indivíduo? Quem teve condições de vasculhar os pensamentos daquele indivíduo? Porque às vezes a pessoa é cega, muda, surda, mas a pessoa não é resignada. Ela não aceita passar por aquele processo. E ela fica por dentro com mágoa, com ressentimento, com raiva, com ódio, mas não fala para ninguém. Mas fica registrado na consciência dela, você entendeu? Fica registrado. E depois ela é pega e levada para esses antros de perdição. 75% da população da Terra vai para o umbral quando desencarna. Mesmo aqueles que cometem algum delito contra a própria vida. Porque, na verdade, andar na contramão e cometer todos esses atos é cometer um delito, né? Contra a própria vida, é andar na contramão, não é verdade? Só que acontece que 25% permanecem ainda presos. De 25%, 15% permanecem presos aos corpos físicos. Eu vou narrar os corpos físicos no segundo vídeo, tá? Vamos para o segundo vídeo.